Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi para trazer para vocês um Indicamos. Nós já assistimos O Homem do Norte, faz tempo que nós estamos para trazer esse vídeo e só deu tempo de editar agora. Muitos de vocês já viram filmes, já viram resenhas por aí, mas é legal acompanhar a nossa opinião e vir saber o que nós achamos de mais essa aventura épica viking. Claro que nós vamos começar ouvindo o que o Arthur tem a dizer. E aí, Arthur, como foi visitar mais essa história viking? O que você achou? Pessoalmente, eu estava um pouco cético em relação ao filme, né? Posso dizer isso. Porque eu achei que seria mais uma história tradicional. Tem muito um roteiro, assim, que a gente imagina numa história viking, história mais de época, assim, né, datada, que a gente encontra o que normalmente se passa, né? Traição, vingança. E esse filme não é diferente, mas o modo como é que ele narrou, que inclusive eu estava conversando com o Morrison um pouco antes até de gravar, que eu achei impressionante, porque nesse filme, ao mesmo tempo que eles contam a história, eles mostram muito da imagem, muito da fotografia, da cultura deles que eles retratam no filme, eles mostram bastante essas imagens. E eu acho que, inicialmente, eu estava achando, pô, eu quero saber mais da história, está um pouco lento. Mas conforme o filme foi passando, eles foram substituindo essa ambientação inicial, que inicialmente estava me causando um pouquinho de torcer o nariz, que eu achava que estava lento demais, eles substituíram por uma narrativa onde praticamente eles já não mostram mais nenhuma ambientação, que você já foi ambientada no início do filme, e eles aceleram a história, e no final do filme assim, as coisas fluem de uma maneira muito orgânica, muito agradável, na minha opinião. Gostei bastante da atuação. Todos os personagens, na minha opinião, fizeram um trabalho muito bem feito. Comprei a versão, né, da vingança, que ele voltando, torci, vidrei com ele. É até feio falar isso, né? O cara matou o outro, eu estava lá torcendo para ele matar, mas o papel do ator foi bem cumprido. E, assim, em questão do final da história, achei que para mim foi imprevisível. Eu já imaginei que ia acontecer isso por causa do momento que ele chega, encontra com a bruxa, e vê a sua profecia, né, da história do que vai acontecer. A partir dali eu já imaginei tudo que ia acontecer no filme e vamos dizer que, sei lá, 90% das coisas que eu imaginei estavam corretas. Inclusive, o que ia acontecer no final estava claríssimo para mim e realmente aconteceu. Mas isso não afetou negativamente a minha experiência. Vou evitar de falar nome dos personagens porque eu não vou conseguir. Eu sempre busco o nome de personagem, sempre confuso. É tradicional meu. Vocês podem perceber que eu erro muito os nomes dos personagens, ou eu oculto. É uma característica minha. Ainda mais nos nomes diferentes dos nomes vikings, né? Mas a história se passa, né, em relação a uma criança e um rei, onde esse rei está machucado e ele fala para o filho que, caso matem ele, que o filho deverá ser vingado. Né? Ele passa a coroa, passa o reinado. Quando ele faz isso, o filho, né, automaticamente entra na árvore genealógica, assim, não sei se me corrija se eu estou falando besteira, que eu não conheço profundamente a cultura viking, apesar de achar ela bem interessante em Brasil, né? Imagino que seja a árvore Brasil. E aí matam o pai. Tá ele e o menino andando, né? E aí matam. Só que quem mata, na verdade, é o próprio irmão. Então acontece uma traição ali. E aí o filho foge, né? E ele promete, né? Assim como o pai pediu para ele quando ele passou a coroa, para que ele vingasse a sua morte. Mas ele foge, morrendo de medo, uma criança sozinha, abandonada, foge para muito longe. Aí ele vai lá, cria a vida dele, cresce, se torna um homem adulto, muito forte, muito feroz, vingativo, né? E aí ele encontra, numa invasão de um vilarejo, ele encontra uma bruxa, né, que profetiza que ele deve fazer tal coisa e voltar para aquilo que ele tinha sido designado. E aí ele decide voltar
na sua terra para poder vingar a morte do pai, que era o que o pai tinha pedido. Ele se passa como escravo na tribo do próprio tio, né? E aí ele vai ganhando um pouco de respeito lá dentro, porque ele é um homem forte, um homem bravo, e ele sabe lutar, ele tem todo o físico e porte, conhecimento para poder fazer, né, toda a parte física que ele precisa fazer ali, de luta, de trabalho e tudo mais. Isso mostra que ele se tornou uma pessoa extremamente centrada no objetivo dele. Não vou entrar muito a fundo nas coisas que vão acontecer mais para frente, Melhor não, mas melhor basicamente é o que todo mundo está esperando, né? Ele começa a tentar vingar a morte do pai. Vou parar por aí, porque senão vou começar a mandar um spoiler ou outro. Mas, a partir daí, a história se desenrola de uma maneira muito agradável, muito interessante, com cenários maravilhosos. Eu acho que a ambientação que eles fizeram ficou nota 10, na minha opinião. E vale bastante assistir. Eu recomendaria fortemente vocês assistirem o filme. E você, Osso, o que você teve de impressão? Olha, é o seguinte, se você gostou da série Vikings, se você gostou principalmente da primeira temporada da história de Ragnar Lothbrok, provavelmente você vai achar esse filme um pouco tedioso, um pouco chato, porque ele não é focado na ação. Ele é focado na jornada de vida desse pequeno príncipe que precisa primeiro se tornar um guerreiro para depois vingar a morte do pai, encontrar uma arma especial para que ele possa fazer isso, encontrar alguns aliados tão inusitados no meio do caminho que vão ajudá-lo a concluir essa jornada, e aí ele vai se tornar de um pequeno príncipe, um guerreiro, um herói e talvez até um mártir, dependendo de como a história termina. Eu não vou dar spoiler, eu não vou entrar muito em detalhe, mas vale ser assistido. É um filme que, para mim, poderia ter 1h40, por exemplo. Em algumas etapas eu achei que ele poderia ter encurtado um pouco mais, mas eu entendo a proposta de realmente imergir ao público na cultura, nos costumes. Para você que já conhece, para você que já tem mais intimidade com a cultura viking, vai achar o filme um pouquinho lento, mas está longe de ser ruim. Para você que não conhece, que nunca ouviu, que gostaria de conhecer, esse filme é a pedida, porque esse ritmo mais lento te permite entrar nesse universo, te permite entender como as sociedades ali trabalhavam. Eles omitem, por exemplo, o lado guerreiro das mulheres. Você não tem tão claramente esse papel das mulheres na linha de frente, que é uma coisa tão retratada nos outros épicos vikings, e é uma coisa que historicamente a gente sabe que acontecia. Então, assista O Homem do Norte. É um filme muito bom, mas leve todos esses conselhos e observações, tanto os meus quanto os do Arthur, em consideração. Então, dê o play já sabendo mais ou menos o que te espera. Com certeza você vai se envolver na vida desse pequeno príncipe, você vai ver que o rei sabiamente já faz a iniciação dele como um homem, apesar dele ser criança, e aí isso acaba desencadeando realmente a ira do tio. Tem um plot twist aí interessante, previsível, mais interessante. Eu acho que pode aí surpreender vários de vocês que vão embarcar nessa história. E para não dar mais spoiler, eu acho que eu vou parar por aqui. Arthur, mais alguma coisinha que você quer complementar, o que você quer dizer? Então, atualmente, né, fiz uma busca aqui na internet, não está disponível para você assistir em nenhum serviço de streaming, mas existe previsão de que talvez entre em algum aí, talvez na Amazon Prime ou na Apple TV, mas acredito que um desses serviços aí mais conhecidos, mais assinados pelas pessoas, ele deve entrar nem que seja na forma de aluguel. E é um filme que vale a pena mesmo, né? Vale a pena reforçar isso. Bacana, bacana. Então fiquem de olho nas plataformas de streaming que vocês assinam.
ou para locação ou já incluso na assinatura, esse filme deve aparecer por aí. Curta, compartilha, se inscreva no canal, é muito importante a participação de vocês para o YouTube entender que o nosso conteúdo é bacana e oferecer o nosso conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado quem chegou agora, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam se divertindo. Comentem, indiquem filmes, esse lugar também é de vocês. E é nóis, valeu!